Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos sauda é o irmão Roberto, canal Defesa Sã Doutrina. Meus irmãos, o motivo dessa gravação é para contar uma visão que eu tive ontem de manhã sobre o anticristo, como o anticristo. Eu não vou entrar em detalhes sobre mid, pré, pós-tribulacionista, porque sempre foi nos ensinado que a igreja não passaria pela grande tribulação. E eu, há muitos anos, eu comecei a questionar isso dentro da palavra de Deus, com Deus, porque eu vi em Mateus 24 que Jesus falou que é depois da tribulação daquele dia que ele enviará os seus anjos com rico clamor, a qual juntará os escolhidos 4 cantos da terra. Era nos ensinado que era Israel e não a igreja, mas não é verdade isso. Daniel também fala que o anticristo fará guerra aos santos, foi metido vencê-los, vencer alguns, Daniel fala. A leitura que eu sugiro para os irmãos, Daniel 7, do 18 ao 25, Daniel capítulo 9, sobre as 70 semanas de Daniel. Os irmãos vão entender um pouco sobre o governo do anticristo que Deus revelou a ele no tempo do fim. Não vou entrar em detalhes, irmão, para não demorar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas os irmãos vão ver também que Paulo escreveu sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele vai falar para os irmãos ali de Tessalônica que a vinda de Cristo de maneira nenhuma seria antes da manifestação do homem da iniquidade, filho da perdição, que é, ou seja, o anticristo, a qual o próprio Jesus destruiria com a sua vinda. Que é na vinda de Cristo que ele vai destruir o anticristo. E na Bíblia não tem lugar nenhum dizendo que a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, será eventos diferentes. Muitos falam que vai ser, mas não está. Eu não achei isso na Bíblia. Mas para confirmar o que eu falo para os irmãos também, Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós seremos transformados, arrebatados com Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo relata a mesma coisa. E quando os irmãos vão lá para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 em diante, a Bíblia fala sobre a primeira ressurreição e os 1000 anos. João, ele viu as almas daqueles que foram decapitados pelo governo do anticristo, que foram mortos pelo governo do anticristo, que não aceitaram o governo da besta. E João falou que eles ressuscitaram na primeira ressurreição. Então, meus irmãos, se eles ressuscitaram na primeira ressurreição, nós sabemos que a primeira ressurreição é para os crentes, é para os que dormiram em Cristo, para os corpos que dormiram em Cristo, porque o Espírito volta para Deus, mas os corpos que dormiram em Cristo. Então, a primeira ressurreição é para os crentes. E se os crentes que foram mortos na grande tribulação ressuscitaram na primeira ressurreição, logo sabemos que a igreja passará pelo governo anticristo, pela grande tribulação. Eu tive uma confirmação, meus irmãos, alguns anos atrás, acho que quando eu vi a visão, o arrebatamento do pastor Eduardo pela primeira vez, eu confirmei tudo aquilo que eu tinha estudado muito em escatologia. Muitas passagens bíblicas para a gente estudar, irmãos, falar. Não dá para falar aqui nesse vídeo, senão fica muito longo. Aos irmãos que quiserem me escrever depois, eu vou deixar o telefone embaixo, o e-mail, para responder qualquer questão. Estarei, segundo o Espírito Santo, respondendo os irmãos na medida possível. Mas a igreja sim passará pelo governo anticristo, é bíblico. Os pré-tribulacionistas não conseguem explicar por que João viu as almas daqueles que foram mortos pelo governo de Cristo e foram ressurretos na primeira ressurreição. Eles não sabem explicar. E aí começam a falar que é uma outra parte de ressurreição, da primeira ressurreição, com coisa que vai ver se a primeira ressurreição ia haver em várias etapas. Não existe isso na Bíblia, meus irmãos. A primeira ressurreição vai acontecer junto com o arrebatamento da igreja. Quer dizer, vai ser antes, depois a igreja vai ser transformada, arrebatada e transformada. Mas não vou entrar em detalhes. Mas a igreja é Israel de Deus. Nós somos enxertados, nós somos filhos de Deus por adoção. Então, a igreja sim passará junto com Israel pela grande tribulação. Lá em Gálatas 3, 28, os irmãos podem ler, Romanos 11 e várias passagens da Bíblia. Quando Deus deu a visão a Daniel, que Daniel fala para o seu povo,
Ali Deus falava sobre o seu povo, porque só existia o povo de Israel como povo eleito de Deus. Depois que a igreja começou a igreja, depois que Jesus morreu, ressuscitou e enviou os apóstolos. O bode do Cordeiro está lá. Ele veio para os que é seu, mas os que é seu rejeitaram. Aí ele enviou o convite a todos nós. O bode do Cordeiro está lá. A palavra de Deus está lá. É só ler e compreender segundo as Escrituras. Eu não quero ficar falando sobre muitas coisas, mas senão vai alongar o vídeo. Mas na visão Deus me deu, meus irmãos, Deus me mostrou o anticristo. Eu estava lá no interior, nessa visão, lá onde minha mãe mora, ali na divisa de Minas com o Espírito Santo. E eu contemplava uma estrada muito grande, como se eu estivesse flutuando, estivesse acima. E eu contemplava aquela estrada do começo ao fim. E ali no interior, numa serra, havia uma discussão de que os terrenos estavam subvalorizados. Um terreninho de 300 metros custaria mais de 400 e poucos mil. Aí eu falei, não pode ser. Na cidade, para um terreno custar 400 e poucos mil, tem que estar num local bem valorizado comercialmente. E eu fui entender depois, meus irmãos, que quando se aproximar o governo de Cristo, muitos vão fugir para os interiores e vão inflacionar os valores das terras. Isso eu pude entender, a minha interpretação, não sei se é isso. E quando já estava aquela discussão sobre os terrenos, apareceu assim como um ancião, não me lembro direito, e ele mandou abrir a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia estava em outras línguas, eu não entendia aquela língua. Não sei se era grego, se era hebraico, se era inglês. E eu falei, mas eu não consigo ler isso aqui está em outra língua. Aí ele apontou lá um capítulo da Bíblia, e aquela Bíblia como se ela tivesse marca d'água. Por baixo dos textos era mapa. Tinha os textos e tinha um mapa por baixo. Aí quando aquele ancião apontou aquela parte da Bíblia, quando eu dirigi os olhos para ler aquela parte, aí veio uma voz e começou a falar no meu ouvido. Como se estivesse falando assim, aquela voz falava assim, o anticristo esteve hoje em Israel, no bairro tal, lugar tal. E quando a voz ainda falava comigo, abriu-se uma outra visão dentro daquela visão. E Deus me levava assim, ver o anticristo lá em Israel, como se fosse num vídeo, não sei, assim os irmãos sabem. Me mostrou ele assim, não sei, é um mistério que eu vi ele lá. E pela aparência dele, eu julgo que ele deve ter entre 10 a 14 anos. E ele era branco, assim, loiro, cabelo loiro, amarelado. E foi muito rápido. Eu só sei que estava ele e via aquela comitiva, muitas pessoas ao redor. Tipo naqueles bairros problemáticos de Jerusalém, que tem ali as disputas entre judeus e árabes, uma parte árabe, uma parte judeu. E a Bíblia diz que ele fará um pacto com muitos, um pacto pela paz. Ele vai começar por ali, fazendo aquele pacto de paz entre judeus e árabes. Ele vai vir precificar no mundo. A Bíblia diz que o fim dos tempos, a crise econômica que virá, ele vai vir como um homem muito inteligente, vai resolver o problema do mundo, então por isso ele vai ser aceito. E quando ele se manifestar também, ele vai vir dotado de poderes, a Bíblia fala. Então, meus irmãos, eu vi ele muito rápido assim, mas deu para notar que ele é branco, olhos azuis, loiro e cabelo loiro amarelado. E eu voltei muito rápido. E como eu voltei da visão, eu lembrei do pastor Eduardo. Falei, vou ligar para o pastor Eduardo e falar que o anticristo já está em Israel. Aquilo que Deus mostrou para ele está se cumprindo. Quando eu pego o aplicativo, o celular para ligar, o aplicativo para ligar para o pastor Eduardo, que atende, fala, pastor Eduardo, o anticristo já está em Israel. Aí eu acordei da visão. Mas a visão foi muito real, meus irmãos. Eu estou contando essa visão aqui para os irmãos porque achei de grande relevância. Nós temos que nos preparar, porque o tempo agora vai ficar cada vez mais difícil. Muitos irmãos já têm tido visão com o anticristo, porque ele já está na terra. Muitos irmãos aqui da IPDA que já teve visão, irmão da Assembleia que já teve visão também com o anticristo. Deus está mostrando, meus irmãos, porque foi nos passados que a igreja não veria o anticristo.
E se o anticristo se manifestar aí na terra e a igreja não saber que é ele, porque foi sinal que será tirada antes, muitos serão enganados. A operação do erro vai cair muito e Deus tem alertado o povo para essa realidade, entendeu? Mas eu também não quero aqui frisar que os irmãos que acreditam que vai ser tirado antes, amém. Mas o que é importante é você estar preparado, porque se nós morrer sem Cristo, a gente sabe que a condenação é certa, Hebreus 9, 27. É por isso que todo o tempo o homem tem que estar preparado para a vida eterna. Muitos podem dizer assim, mas nós não podemos falar isso, porque senão o povo vai esperar a manifestação de Cristo para aceitar Jesus. Meus irmãos, é ignorância, porque todos sabemos que aquele que morre em Cristo, ele não tem mais salvação para ele. Então nossa preparação é contínua, é o tempo todo. Cristo ele volta para muitos, todos os dias. Então vamos ficar preparados, meus irmãos. Preparados porque o fim está aí, o fim está próximo. Se esse homem já está na terra, e eu creio fielmente, 100% que ele está, porque já tem mostrado há muito, e o pastor Eduardo, Deus levou ele num arrebatamento, não foi em visão. Então esse homem já está na terra, e eu creio que não vai levar muitos anos não, meus irmãos. Eu creio que se a gente for fazer um cálculo matemático, se ele for assumir o governo mundial com idade de 35, 40 anos, que eu acho que vai ser pela Bíblia, vai ser por essa idade por aí, então faltam uns 20 a 30 anos aí para esse homem se manifestar. Então nos preparemos, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis daqui para frente. Leis antibíblicas vão ser cada vez mais mais frequentes em nossa época. Então vamos ficar preparados, porque as lutas vão aumentar, as tribulações vão aumentar e nós precisamos estar preparados, jejum, oração, consagração, leitura da palavra, para nós vencer. Quem estiver aqui, vencer, está preparado para a morte e combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo, e não negar a Cristo. Então é isso que eu quis dizer para os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode me escrever. Vou deixar aí o meu e-mail na descrição do vídeo, vou deixar o telefone. Se o irmão quiser tirar alguma dúvida, alguma explicação sobre algum texto que os irmãos têm, os irmãos podem ligar para mim, que eu terei o maior prazer de responder a todos. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.